Com Kátia Fonseca não é de casa, qual o destino de Maria Beltrão? Ana Maria Braga pode ganhar programa de auditório noturno na Globo? Casa do Patrão será na Globo ou na Record? Por que As Filhas da Senhora Garcia não aumentou a audiência do SBT? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Seja muito bem-vindo ao No Play News, ao meu canal aqui no YouTube, onde a gente fala de televisão sempre a partir do que realmente interessa para você. A gente traz as informações de bastidores, de segunda a sexta-feira, tem ao vivo a coluna do Vanucci, tem também a edição da noite, a Super Live, entrevistas e, claro, o Vanucci Responde, um conteúdo onde você manda a sua pergunta através das minhas redes sociais, no espaço reservado aos comentários aqui dos vídeos, ou então também lá no site, canaldovanucci.com.br. Você pode deixar sua pergunta também aqui na comunidade, aqui no canal, tem lá um post do Vanucci Responde, você deixa a sua pergunta e ajuda a fazer mais um conteúdo por aqui. Neste episódio, a gente começa justamente com a mensagem da Priscila Rocha, que diz o seguinte: Vanucci, ao assistir Vale Tudo, eu percebo algumas falhas na apresentação das histórias, que passa por uma falta de cuidado na continuação. Em geral, a internet atribui a responsabilidade a Manuela Dias, mas eu acho que o autor escreve a trama, mas não de forma sequenciada como ela é editada e apresentada na TV. Gostaria que você explicasse um pouco como funciona. O autor vai escrevendo, o diretor cuida das cenas e repassa para a equipe de edição? Priscila, é mais ou menos isso, mas o autor, ele escreve do começo ao fim, né? Primeiro ele desenvolve uma sinopse, depois da sinopse aprovada, ele faz uma sinopse de cada episódio, né, de cada capítulo, faz uma escalada de cada capítulo, ele já sabe mais ou menos como é que está a história ali. E depois vai desenvolvendo os diálogos na sequência, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, assim por diante. Claro que às vezes ele fala assim, olha, eu vou precisar, estou pensando lá no finalzinho da novela ter de novo uma viagem para algum lugar, né, que a novela começou. Então ele já escreve essa cena justamente para que você faça uma viagem só e possa registrar os dois momentos, no começo da novela, no meio, no fim, enfim. Mas de uma forma geral, a novela é escrita na sequência. O diretor vai receber esse texto junto com os produtores responsáveis por cada núcleo ali, vão começar a dividir as cenas e, né, os atores são escalados, recebem os textos ali para decorar e vão para o estúdio para realizar. Há um produtor específico ali que vai acompanhar cada cena e mandar esse relatório para os editores. E lá no final, depois que tudo estiver editado, o diretor artístico, o diretor geral da novela, vai verificar o capítulo. E muitas vezes ele fala assim, tira isso daqui porque isso aqui está em excesso, né? Não precisa, é uma explicação a mais, enfim, alguma coisa assim. E mesmo às vezes revisando, passam erros de continuidade, passam erros, pequenas falhas ali, né? Você vê que a iluminação mudou, apesar de todas as correções que são feitas. É muita gente trabalhando, são muitos filtros trabalhando para que essa novela chegue até você, né? Praticamente sem erro nenhum. Agora, é claro, né? Às vezes você dá uma editada, você dá uma melhorada naquela cena, justamente para que tenha uma finalização adequada. Mas autor, diretor e os finalizadores precisam estar muito bem conectados ali, viu? Para tudo dar certo durante uma novela. Pergunta agora é do @AndréRCC, que diz o seguinte: Vanucci, as emissoras possuem mais de uma edição para cada capítulo das novelas? Caso seja preciso exibir uma versão mais curta, mais longa ou com duração normal? Ou é editado poucos momentos antes de ir para o ar? André, depende muito da situação, né? Então, quando você tem um jogo, teve agora o Mundial de Clubes ali, você sabe que você pode ter na fase decisiva, né? A partida pode ser esticada, porque tem a prorrogação, porque tem cobrança de pênaltis, então você não sabe se essa novela termina, né, se esse jogo termina 5 às 5h30 ou às 5h45. E aí você tem, para a atração que vem depois, essa possibilidade. Olha, me deixa uma versão começando às 5 horas, uma versão começando às 5h15 e uma versão começando às 5h45. Mas isso é muito para casos específicos. O capítulo é o mesmo, é reeditado e pronto, né? Não tem ali uma gravação especial. Apenas você escolhe um dos capítulos ali, um dos blocos, retira as cenas
que são consideradas gorduras ali, deixa as cenas mais importantes e pronto. E cria essas 3 versões. Num exemplo muito claro ali, muito direcionado, agora recente, ao Mundial de Clubes. Claro que isso aí acontece também aos programas, né, de auditório, né, quando você deixa ali, no domingo você tem futebol, é uma reta final de futebol. O que é previsível, você consegue colocar ali. Agora, numa emergência, numa cobertura especial do jornalismo, em que você tenha que empurrar essa cobertura, aí você praticamente corta o capítulo no ar, né? Faz a edição ali porque não estava previsto, estava tudo muito certinho, né? Mas também é um corte e às vezes você tira um bloco inteiro, você vai fazendo os ajustes para que o telespectador não perceba tanto isso, né? E depois você corre atrás, tudo dá certo. No final, tudo dá certo. Esse pessoal de programação, eu falo que assim, é o coração da TV, né? Porque eles que ficam justamente criando todos os mecanismos para que tudo que foi pensado, criado lá atrás, elaborado lá atrás, consiga chegar até o telespectador. Carlos Brandão faz a seguinte pergunta: Vanucci, gostaria de saber se o SBT está atrás de direito de transmissões esportivas, pois com o Thiago Leifert como narrador, venderam bem. Realmente, o Thiago Leifert levou ali um grande prestígio comercial para o SBT, né? Muitas cotas vendidas, e a emissora, claro, quer mais direitos esportivos, que está presente ali, porque além de faturar muito, também esses eventos garantem audiência, né? Na média mensal, na média anual, tudo isso faz muita diferença, né? E coloca o SBT num outro patamar. Mas a própria Daniela já falou isso e o Rinaldi tem falado isso também ali para os executivos muito próximos. Nenhuma decisão será tomada sem ter o pé no chão. Ou seja, não tenho dinheiro, o valor está alto demais, a gente não vai conseguir vender, então aí não se desiste do direito autoral, do direito esportivo. Só vai comprar um direito esportivo caso tenha realmente, né, a certeza de que aquilo vai, no mínimo, empatar. Ricardo Mariano faz a seguinte questão: qual será o futuro do Mais SBT? Começou com a promessa de matar as saudades dos SBTistas com clássicos como Viva a Noite, mas em poucos meses, alguns canais lineares foram tirados do ar. Ricardo, até onde eu sei, conversei com alguns diretores lá do SBT e a informação é justamente a de que o Mais SBT passa por uma reestruturação. Alguns canais saíram, né, para dar uma agilidade melhor ali, esses canais lineares, justamente em cima do que tinha mais acesso e o que tinha menos acesso, né? É óbvio que a quantidade de pessoas no Mais SBT nem chega perto da quantidade de pessoas ao vivo na TV aberta. Né? São 2 medidas diferentes. E todo mundo já sabe lá no SBT que esse é um projeto que exige um longo tempo, assim como todos os serviços digitais desenvolvidos no mundo inteiro, não só no Brasil, mas todos os serviços digitais exigiram muita paciência, muito investimento e o retorno demora. E é mais ou menos aí que vem a pergunta do Kaique Garcia. Fala o seguinte: Vanucci, Globo disse uma vez que o Globoplay dava prejuízo e que só em algum tempo começaria a dar lucro. Aí vem o SBT e faz um streaming gratuito, o que é muito bom para os telespectadores. Mas visto que o Globoplay, sendo pago, deu prejuízo, o SBT não tem medo que o seu digital crie um rombo nos cofres? E os patrocinadores que saíram diminuindo os canais Fast? Não seria melhor para o SBT cobrar mensalidade para pagar os custos? Olhando assim, Kaique, você fala assim, não, o correto é cobrar mensalidade. Mas o projeto do SBT não é esse. O projeto do SBT é ter a publicidade sustentando, né? Até onde eu sei, vão manter este princípio, apesar de já ter uma corrente falando assim, olha, a gente precisava criar algumas coisas para ter assinatura. Um conteúdo premium, não precisa ser o sinal da TV aberta, nem de alguns canais lineares ali, ou de algum material de acervo, mas algum serviço premium tem uma cobrança de mensalidade, como o Globoplay faz, né? O Globoplay deixa o sinal aberto da TV, em suas regiões, do Globo News, de alguns lugares ali, porque sabe que é uma forma também de atrair telespectadores para a TV aberta ou para o seu canal de notícias, mas vai criando níveis de assinatura, da mais simples àquela que tem acesso a filmes, que tem acesso a todos os campeonatos de futebol, e você escolhe e paga, né, isso.
Globoplay, a Globo já sabia que precisava de 10 anos para este investimento, na cerca de 10 bi, voltasse. Esses 10 anos passaram e agora começa a ter o que eles chamam de lucro real, quando você já paga todo o investimento, o projeto pagou todo o investimento e a partir de agora passa a ter um lucro real. Claro que mudaram os diretores, mudou o comando ali e hoje, no comando, tem uma pessoa que olha muito, mas muito para essa questão de custo. Porque antes era importante você ter alguém que olhasse muito para a questão de investimento tecnológico e principalmente em conteúdo. Próxima pergunta, Mark Garcia BR. Boa noite. O maior destaque da central da Copa de Clubes foi as esquetes com os cavalinhos do Fantástico. Não seria interessante a Globo investir nos personagens em rumos maiores, talvez uma produção solo, já que eles são uma febre entre as torcidas? Mark, é uma boa ideia essa, né? A Globo não pensou nisso, mas sabe que pode usar esses personagens em vários campeonatos. Basicamente, no Campeonato Brasileiro, né? Em alguns estaduais ali, quando a Globo tem os direitos, ela também usa, Copa do Mundo e nesses grandes eventos. E olha, posso dizer um negócio, esses cavalinhos vendem bastante. Claro que sempre que tiver alguma coisa de evento esportivo, né, principalmente ligado ao futebol, vai estar lá, né, a presença dos cavalinhos, hoje praticamente com um voo solo, né, porque a central do Mundial de Clubes funciona quase como um programa independente, eles sendo um elemento, né, deste projeto, não necessariamente o principal, né, o protagonismo. Você consegue dar um protagonismo a eles, mesmo com Tadeu, com toda a equipe ali em torno. O Eduardo Rodrigues RJ pergunta: se a Kátia Fonseca virar a nova apresentadora do É de Casa, a Globo vai mandar a Maria Beltrão de volta para a Globo News ou para o canal GNT? Eduardo, primeiro que a Maria Beltrão, ela saiu do jornalismo. Tem uma regra na Globo que quando você sai do jornalismo, e vai para o entretenimento, você não retorna ao jornalismo. Porque no entretenimento você passou a ter a sua imagem associada a alguns produtos, ela fez merchan, ela fez ações comerciais de venda, que no jornalismo isso não é aceito. Então, provavelmente, se ela tiver que sair do É de Casa, ela não vai ter esse retorno para o jornalismo. O que se fala lá nos bastidores da Globo, que é assim, olha, há uma intenção, o nome da Kátia aparece sempre nas pesquisas, mas não tem nada acertado. Se você ligar para a Kátia, ligar para o pessoal que trabalha com ela ali, para o Rodrigo e tal, e perguntar, eles vão negar, vão falar, não tem nada disso. Nós vamos tirar férias agora no final de julho, só vamos voltar em agosto e vamos para os Estados Unidos. É isso que você vai ouvir da parte deles. Agora, há um interesse lá na frente, talvez, de se conversar sobre a Kátia não é de casa? Sim, né? A Globo sabe que ela tem um respaldo comercial muito grande, que ela é uma boa apresentadora para o ao vivo e sabe também, porque a Globo já prepara, alguns ajustes no É de Casa. Não vai ser só de um apresentador, serão de vários apresentadores, como acontece. É sempre ali, você vai tentar equilibrar entre homens e mulheres, mas as pesquisas mostram que a grande credibilidade não está nessa geração mais nova, está justamente nessas mulheres, nesses homens de 50 a mais. Essa é uma faixa de extrema credibilidade para o telespectador, né? Isso em tudo que você tem dentro da televisão, programas de auditório, programas humorísticos, você tem no jornalismo, nas revistas eletrônicas, esta fatia de 45 para cima, mas principalmente de 50 para cima, tem sido muito valorizada, porque representa ali ainda, né, muita energia para trabalhar e principalmente a credibilidade e a relevância dos assuntos, né? São pessoas que têm autoridade no que fazem, porque fazem há muito tempo. O Dan Santos faz a seguinte pergunta: boa noite, sabe se o reality Casa do Patrão será exibido na Record? Dan, boa pergunta essa, e só quem vai poder responder é o Boninho. Quem tem o direito desse programa, quem registrou essa marca foi o Boninho. Boninho foi lá, mostrou, inclusive, né, aquela chave, aquele símbolo ali que ele também registrou como uma espécie de logo, e a produtora dele pode oferecer para a Record ou para o SBT. E as emissoras terão que se interessar por ali. Boninho, Disney e SBT realizam este ano o The Voice.
Ano que vem, Boninho está meio que apalavrado com o SBT, com alguns projetos, e também com a Record. Por isso que muita gente desconfia que a Casa do Patrão seja algum reality de confinamento para a Record. Aí a Record teria a Casa do Patrão, logo depois do Big Brother Brasil, ali no início do ano, mas também a Record já anunciou ali, já sinalizou que a Grande Conquista volta. Então, onde colocar este reality show? O fato é que Boninho tem um projeto encomendado pela Record e o Boninho tem um projeto em andamento para o SBT. Para onde vai a Casa do Patrão? Só o tempo dirá. Tem muito cara de SBT isso, mas vamos ver. O Ed Jackson diz: Vanucci, estou surpreso. As Filhas da Senhora Garcia está dando menos audiência que a Caverna Encantada. Qual a sua análise? Ed, muito simples, né? O SBT há muito tempo não conversava com esse público adulto ali nesse horário nobre. Era mais o público infanto-juvenil. Claro que você tem ali pessoas mais velhas também acompanhando, você tem esse jovem adulto acompanhando, mas numa quantidade pequena, a audiência era baixa. Quando você deixa de exibir uma novela ainda com capítulos inéditos pela frente, você corta ela no meio e fala assim, simplesmente não vou mais exibir nesse horário, só vou exibir à tarde, uma parcela do público que está ali se sente ofendida e fala assim, olha, não vou mudar de horário. E não vou também assistir a próxima novela porque não faz o meu gosto, eu gostava dessa daqui. Se é para assistir uma novela importada, eu vou para o Globoplay, eu vou para a Record, que agora a Record não está com novela importada. Mas o fato é que este pode ser um dos fatores para explicar. O outro fator, recentemente o SBT cancelou, depois de uma semana de exibição, a novela Eternamente Apaixonados. E aí muita gente fala, vou começar a assistir uma novela inédita no SBT, vou gostar dessa novela, porque todo mundo fala que a novela é boa, que a novela começou lá na Turquia, uma adaptação mexicana muito boa, e aí eles cortam, não vou esperar mais um pouco. Então, o que já se sabe lá no SBT é que assim, eles vão insistir muito para que essa novela dê certo, porque é um projeto, você tirar uma dramaturgia que já estava desgastada, essa dramaturgia infanto-juvenil, para apostar numa novela, num texto que atenda a toda a família. Para recuperar essa audiência, vai exigir muito tempo, exigir muita paciência, exigir muita estratégia. E isso também para todos os horários do SBT. Nos últimos anos, o SBT perdeu muito público. Ano passado, foi perdendo público também, né? Com tudo que tentou, que investiu, que colocou ali e que não funcionou. E este ano, muita coisa não está funcionando. Os doramas ali não dão audiência. A novela mexicana inédita à tarde não deu audiência, né? Se espera agora que com a volta do Casos de Família for focalizando e o Tá Na Hora, que isso dê um acréscimo de audiência. Mas eu ainda acho que quem gosta de programa policial tá lá na Record ou na Band, principalmente na Record. Quem gosta de programa de fofoca tá ali. O Fofocalizando é o líder do horário, né? Ele é o que se estabeleceu ali como, neste gênero, como líder de audiência. Vamos ver, precisa ter muita estratégia, como eu disse, precisa ter muita paciência. E essa resposta não chegará esse ano e talvez nem no ano que vem. Ainda vai demorar um pouquinho mais para o SBT começar a recuperar força para aí sim ir em direção à vice-liderança. O Júnior Silva faz a última pergunta desse episódio. Vanucci, finalmente a Globo vai realizar o grande sonho de Ana Maria Braga, de ter um programa noturno, com um chefe de alto nível. Se a atração der certo e a audiência, você acha que a Globo dará um programa de auditório à noite para Ana, terça ou quintas, às 22h30, após a novela? Júnior, falar de Ana Maria Braga na Globo é você mexer com muitos setores. Por quê? O comercial fala assim, para que mexer com a Ana Maria, que vai bem de audiência ali de manhã e principalmente de faturamento, mas você fatura muito. O que tem muita gente ali, né, talvez pensando, porque a Globo fez algumas sondagens ali, e há uma parcela significativa de telespectadores que pede para inverter o programa, colocar o Mais Você depois do Bom Dia Brasil e o encontro na sequência, jogando o encontro público para os jornais locais. Entretanto, o encontro é o que faz a melhor transição do jornalismo para o entretenimento. Então,
Esta ainda é uma questão que divide muita gente lá. De um lado tem uma parcela comercial, tem um pessoal de programação que pensa assim, e tem, claro, todos os estrategistas que entendem, né, como tem que ser a entrega de uma grade de programação, né, aquele público que vai escalando. Então, tem muita gente que fala assim, é melhor não mexer com a Ana aqui, não tire ela do Mais Você, mesmo porque quando a Ana sai do Mais Você, nas férias, naquele período para gravar o Chefe de Alto Nível, a audiência cai um pouquinho, apesar de todo o esforço e talento de todo mundo que está lá. E claro, o anunciante vira e fala assim, olha, não vou colocar todas as ações neste período, vou esperar a Ana porque a Ana falou, vendeu. Tem uma outra questão, programas de auditório, né, a noturnos, como era o Sofá da Hebe, não tem muita cara da Globo. Então a Globo de tempo em tempo estuda sobre isso, pensa sobre isso e discute sobre isso. Mas há uma questão, o alto comando da Globo, e aí entenda-se, o Amaury junto com a direção da TV Globo, entretenimento e programação, eles querem muito este público da classe CD, que é um público que gosta desse tipo de programa. Tanto que foi encomendado a Fátima Bernardes algo que lembrasse isso, que lembrasse a Hebe, que tivesse convidados e que fosse aquele programa muito diversificado, que você possa fazer uma entrevista sobre os assuntos do dia, sobre as polêmicas da semana e também trazer atrações musicais como a Hebe fazia. Mas não foi aprovado. Então, é sempre uma questão que está lá, né, muito falada, mas quando vão bater o martelo, eles falam, não, vamos deixar do jeito que está. Agora, Chefe de Alto Nível já deu certo se olhar comercialmente. O que foi investido já foi bancado e já tem um lucro das 3 cotas que foram vendidas. E a Globo acredita ainda que durante a exibição do reality aumente aquela compra, né? Aquela venda de espaço pulverizado, né? Que você compra ali e fala, tá fazendo sucesso, deixa eu botar ali, eu preciso anunciar alguma coisinha aqui, deixa eu botar no intervalo comercial, naquele que as pessoas usam 30 segundos, no famoso break. Então ela acredita muito nisso. Se der resultado, se der audiência, Ana Maria Braga está confirmada na 2ª temporada de Chefe de Alto Nível, né? Por enquanto a Globo só fala em uma temporada, mas é óbvio, né? Não construir uma tenda, né, de 17 metros de altura, toda aquela estrutura no Projac, ali nos estúdios Globo, para fazer apenas uma temporada deste programa. Bom, este é o Vanucci Responde, aqui no canal do Vanucci, no YouTube. Você manda as suas perguntas, você manda as suas observações e a gente fala de TV a partir do que realmente interessa a você. Curta esse vídeo, hype esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente, faça as perguntas aqui no espaço reservado aos comentários nesse vídeo, ou então mande lá nas minhas redes sociais. E claro, né, eu espero encontrar você aqui num próximo vídeo, num próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.